dia. Vamos dar continuidade ao nosso tema sobre salvação, que já começamos na semana passada, semana retrasada na verdade. E hoje vamos começar com alguns estudos da Bíblia, algumas passagens das Escrituras acerca do nosso tema. Nós chamamos de eleição incondicional. Ok? Nós já começamos falando na semana passada do texto de Efésios capítulo 1, versículos 3 ao versículo 7. Gostaria de lê-lo novamente. Efésios capítulo 1, versículos 3 ao 7. Nos diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nos predestinou para Ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para louvor da glória da Sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça. Então o texto vem nos falando acerca da doutrina da eleição. Estou meio gripado ou alérgico, não sei. O texto lá vem nos falando então acerca da doutrina da eleição. Nós já iniciamos semana passada falando que Deus escolheu um povo. Nós lemos o texto de Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6 ao 9, que diz assim: Porque tu és povo santo para o Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que sejas o seu povo particular, dentre todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não se agradou de vós, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que todos os outros povos, porque eres menos numerosos do que qualquer outro povo, mas o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da escravidão, da mão do faraó, rei do Egito, porque vos amou e quis manter o juramento que havia feito a vossos pais. Saberás que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia por até 1000 gerações para com os que amam e obedecem aos seus mandamentos. Ou seja, Deus escolheu especificamente um povo de acordo com a sua graça, com a sua misericórdia, não por aquilo que o povo tinha de bom, mas demonstrou a sua graça através da sua escolha soberana. Deus escolhe a quem Ele quer. Deus escolheu líderes, como vimos em Jeremias também, capítulo 1, versículos 4 e 5, a palavra do Senhor veio a mim, antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que nascesses te consagrei e te designei como profeta às nações. Atos 9, 15 e 16 também fala: Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome para perante os gentios reis israelitas, porque eu lhe mostrarei o quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Então, além de escolher nações, o povo, Deus escolhe pessoas especificamente para trabalhar na sua obra. E além disso, Deus não para nessas escolhas macros, no sentido de nações e no sentido de líderes, mas Deus escolhe pessoas especificamente. Nós vemos então no texto de Efésios capítulo 1, versículo 3, como a eleição sendo uma bênção de Deus. O texto lá nos diz que bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então este Senhor nos escolheu, Ele é bendito porque Ele nos abençoa, Ele nos trouxe toda sorte de bênçãos espirituais. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos trouxe para junto de si, com o povo, nos fez fazer parte da família de Deus. Ele fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. E nele nós somos feitos essa nova família, somos filhos de Deus também, em Cristo. Então temos toda sorte de bênçãos espirituais, não apenas bênçãos físicas, bênçãos monetárias, saúde. Temos bênçãos espirituais envolvendo salvação, santificação, perdão de pecados. Cristo, como aquele que se assentou à destra de Deus, também nos faz assentar, estar diante do Senhor, como o texto nos diz em Efésios capítulo 2, versículo 6, diz: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo nós temos uma herança celestial. A eleição nos dá esta bênção, é uma das bênçãos espirituais que nós temos de nos assentar diante de Deus em lugares celestiais. São bênçãos que o Senhor nos dá, por isso que o texto fala que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. O povo escolhido de Deus, não pelo mérito nosso, como com Israel não foi mérito de Israel. Esta é uma eleição incondicional, ou seja, ela não é baseada naquilo que alguém fez. O próprio Senhor fala por intermédio de Moisés: não foi porque vocês eram grandes, poderosos, alguma coisa assim, vocês eram os menores. Deus resolveu amar aquele povo graciosamente. Não havia nada naquele povo, nenhuma qualidade naquele povo para Deus falar: olha como esse povo é bom, como esse povo é bonito, como a genética é muito boa, vou elogiar aquele a quem fez essa genética tão boa. Não, Deus escolheu graciosamente, porque Ele assim o quis. Deus escolheu pessoas. O versículo 4 nos diz assim, o texto lá fala: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Portanto, o texto aqui nos fala: Ele nos escolheu, é algo pessoal. Ele não escolheu apenas Deus escolheu o mundo, como se fosse algo geral. Não. Deus escolheu pessoas especificamente. E o fato de o texto nos mostrar aqui que Deus, Ele escolheu antes da fundação do mundo, revela que é uma eleição graciosa, ou seja, antes da fundação do mundo, e isto é muito óbvio para nós, nenhum de nós havia nascido antes da fundação do mundo. Nenhum de nós havia feito nada, nem o bem nem o mal. Mas fomos eleitos pelo Senhor antes mesmo de qualquer coisa existir. Isso é uma demonstração de graça, demonstração de misericórdia, é uma demonstração de uma eleição incondicional. Ou seja, nada daquilo que você fez foi algo que Deus olhou para você e falou: este aqui é o cara, esta aqui é a mulher, então eu escolherei porque esta é uma pessoa muito especial. Não, Deus escolheu antes da fundação do mundo, e Ele sabia todo o mal que nós faríamos. Ele sabia quão pecador eu seria e quão pecador você seria. Portanto, esta é uma eleição graciosa, porque nos escolheu antes da fundação do mundo. E percebam que o texto nos fala ali que Ele nos escolhe para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. O Senhor nos escolhe para uma vida de santificação, como nós vimos no texto de 2 Tessalonicenses. Nós vemos lá então que a eleição não nos leva para uma vida distante do Senhor. Ele foi eleito, eu sou eleito, então eu vou viver de qualquer jeito, porque eu sou eleito mesmo. Não. A eleição nos leva para mais próximos de Deus. A eleição é baseada em algo que Deus fez em nós e não em algo que você fez. Então, se você recebeu a atuação de Deus através da regeneração e Deus mudou a sua vida, você estará mais próximo dele. A eleição vai te dar uma segurança de salvação, mas ela não vai te distanciar de Deus. Eu estou seguro, vou viver de qualquer forma, já que eu já estou salvo. Não, a eleição da consciência verdadeira de quão miserável eu sou e de quanto eu preciso do Senhor. Ele mostra a sua santidade
E ele me mostra como eu devo viver, olhando para Ele, me aproximando dEle, para eu viver desta forma que o texto nos fala aqui, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, meu amor. Vida de santidade, vida de comunhão com Deus. É um espantalho teológico, aqueles que falam, aqueles que creem na eleição, então eles podem viver de qualquer jeito, porque uma vez eleito, sempre eleito, não. Uma vez eleito, sempre eleito, sim. Mas não quer dizer que você vai viver de qualquer forma, porque você compreende o que é a eleição. A eleição é baseada na graça de Deus, e esta eleição é confirmada através dos nossos frutos. O fato de uma pessoa pensar, eu sou eleito, eu vou viver de qualquer forma, agora está no carnaval, vou sair, fazer o que eu bem entender, vou viver minha vida do meu jeito, porque eu já sou eleito. A Bíblia não fala assim. Isso é uma demonstração de que você não compreendeu a eleição e que você não compreendeu o que verdadeiramente é a graça de Deus. Se você não compreendeu a eleição e a graça de Deus, você vai achar, não, tá beleza, carnaval, beleza, balada, mulherada, arrumarada, vou viver do meu jeito, vou fazer o que eu bem entender da minha vida. A palavra de Deus nos chama para nós vivermos uma vida de santidade, de comunhão com Deus. O Senhor, quando Ele nos elege, Ele muda a nossa vida. Texto de Romanos, capítulo 8, versículo 29 e 30. Antes de ler o texto de Romanos, tem o texto de 2 Tessalonicenses, que está transcrito aqui na tela. Ele fala: Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então Ele fez pela santificação do Espírito. Não foi para você viver uma vida de licenciosidade. Romanos 8, 29 e 30. Este texto lá vai nos falar acerca da eleição também. Olha como é importante nós compreendermos a doutrina da eleição e o que a Bíblia nos fala acerca da doutrina da eleição. O texto lá fala: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Veja o que o texto está nos falando aqui. Que ele fala que de antemão Deus conheceu e predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Nós fomos predestinados, escolhidos para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. Nós não fomos predestinados para ser conforme a minha própria imagem, aquilo que eu bem entender, aquilo que eu pensar, falar, agir. Não. O Senhor me chama para ser seguidor de Cristo, para me parecer com Cristo, para amar como Cristo amou, para viver como Cristo andou. Mas eu não sou Jesus e eu peco. Verdade. Mas o nosso padrão é Cristo. Nosso padrão não é uma outra pessoa. Tem gente pior do que eu, tem gente que está na igreja que é pior do que eu. Não, teu padrão não é a outra pessoa, teu padrão é Cristo. Então, quando você pensar em vida de santidade, em viver o Evangelho, você não vai usar como padrão a pessoa A, B ou C. Porque eu conheço uma pessoa tal que ela faz isso, aquilo, outro, e eu sou muito melhor que ela. Que bom, mas o seu padrão não é aquela pessoa. Nós não vamos nos nivelar por baixo, nós vamos nivelar por Cristo. Você não tem que pensar quantas pessoas piores que você tem. Você tem que pensar o quanto ainda você tem que desenvolver espiritualmente para se parecer com Jesus. É isso que a eleição faz. A eleição nos leva para longe de Cristo. A eleição nos traz para perto do Senhor, para sermos conforme Ele é. E veja o que o texto continua falando. E aos que predestinou, a esses também chamou. Ou seja, Ele nos chama. Ele predestinou antes da fundação do mundo e Ele nos chama para que um dia a gente compreenda a sua mensagem e creia no Evangelho.
e Ele nos chama e Ele também nos justifica. O que é a justificação? Justificação é o fato de Deus nos declarar justos. Em Cristo Jesus, nós somos declarados justos diante de Deus. Nós somos injustos por causa dos nossos pecados, mas pela obra que Jesus Cristo fez na cruz, nós somos declarados justos. E nós não somos mais culpados diante de Deus, e já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, aqueles que são justificados também são glorificados, ou seja, têm a certeza da salvação, que um dia estarão com Cristo, que estaremos na presença do Senhor. Esta obra já é uma obra completa, portanto, nós vemos a salvação como uma obra completa. Ela tem começo, meio e fim, até a glorificação. Dessa forma, aquele que é salvo será sempre salvo, mas será sempre salvo dentro do padrão de santificação. E não eu sou salvo, sempre salvo, então beleza. Não é igual aquela coisa, desculpa aqui, eu sei que tem alguns funcionários públicos aqui, mas aquela coisa de, eu sou funcionário público, então eu tenho estabilidade, beleza. E dependendo do serviço, a gente sabe muito bem. Nós estamos falando aqui dos irmãos daqui, mas aqueles que já trabalharam em serviço público sabem como é que funciona a máquina. Que alguns estão lá meio que, eu vou ficar aqui até me aposentar, porque eu estou garantido. Não é verdade? É assim, muito serviço público. A gente conhece muitas pessoas, já trabalhei em serviço público, e alguns lá eles estão assim. A eleição não é assim. A eleição sempre é: Senhor, eu quero estar mais próximo de Ti, eu quero me aproximar do Senhor, eu quero viver para o Senhor. A vida cristã tem sim esta estabilidade, mas para os filhos de Deus, porque eles têm a consciência de que eles são filhos de Deus. Então a estabilidade não lhes traz vou relaxar, eu já sou cristão, beleza, então vou ficar assim que está tudo garantido. Não é assim. A Bíblia nos fala que nós fomos chamados para serem conformes à imagem de Jesus Cristo. A eleição nos leva para a santificação. Versículo 5 de Efésios, capítulo 1. Texto de Efésios, capítulo 1, versículo 5, vai nos falar assim: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aqui então ele nos fala que nos predestinou para Ele. Então esta eleição nos leva para a família de Deus, para a adoção de filhos. Nós fomos escolhidos por Deus como aqueles que são adotados, trazidos para o Senhor. Fazemos parte de uma família. Aqueles que não eram família antes, agora são família. O Senhor vem e nos escolhe. Estávamos longe dele, não conhecíamos a Deus. Usando a analogia da adoção, você está longe, você não faz ideia de quem é aquela pessoa. De repente você conhece, você tem comunhão e você tem todos os direitos. Na verdade, uma pessoa que é adotada, ela está lá no lar, ou em alguma outra circunstância, vem uma pessoa que ela nunca viu na vida, muitas vezes, o adota, dá todo o amor, todo o carinho, e aquela criança, a partir de agora, ela tem todos os direitos dentro da família. Ela faz parte da família, juntamente com os outros irmãos, ela tem todos os direitos. Ela é escolhida, ela é adotada, amorosamente, graciosamente. Então o texto aqui nos fala que, nos mostra como a eleição nos torna família. A igreja do Senhor é uma família. Aqueles que foram eleitos pelo Senhor são uma família, um povo de Deus, porque estão debaixo das mesmas promessas. Nós temos as mesmas promessas do Senhor, de salvação, de estarmos com Cristo, de uma vida de santificação, de uma vida de perseverança, de uma vida de santificação.
Nós somos um só povo, aguardando o retorno de Jesus Cristo. Nós somos um só povo, batalhando a mesma fé por meio do Senhor. Nós estamos juntos para nos alegrarmos juntos e chorarmos juntos. Nós estamos juntos e devemos estar juntos em todo momento como família de Deus, como co-herdeiros em Cristo Jesus, como o texto de Romanos, capítulo 8, voltando a Romanos, capítulo 8, versículo 17, que diz lá: ora, se somos herdeiros, somos também herdeiros, ora, se somos herdeiros, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então o texto que nos fala, nós somos co-herdeiros com Cristo. E se com Ele nós sofremos, com Ele nós seremos glorificados. Nós devemos viver então a semelhança de Cristo dessa mesma forma. Tanto como quando Ele foi perseguido por causa daquilo que Ele falava, pela questão de salvação, questão do Evangelho que Ele veio anunciar, de que Ele era o Messias, como da glorificação de estarmos com Ele. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós estaremos com Ele. Percebam quanto a eleição é algo valioso e gracioso. Quantos benefícios você e eu temos e nenhum mérito nós temos. Isso torna a graça algo muito maior, muito mais abrangente do que a gente usar apenas como um jargão. A graça ultimamente é usada mais como jargão. Pois é, aquela graça, né? Só a graça. Quando nós enxergamos a Bíblia dessa forma, que nós não temos nada e ao mesmo tempo nós fomos eleitos graciosamente e seremos co-herdeiros com Cristo, mesmo e apesar de toda a nossa iniquidade, nós percebemos quão gracioso Cristo é, quão maravilhoso Ele é. João Calvino fez um comentário, seu próprio livro, um comentário de Efésios. Ele fala assim, 3 causas de nossa salvação. Existem 3 causas de nossa salvação. A causa eficiente é o beneplácito da vontade do Pai, ou seja, o bom propósito da vontade de Deus. A causa material é Cristo. E a causa final é o louvor de sua graça. Percebe que existe, ele nos fala dessas 3 causas, da vontade de Deus, né? Nos fala acerca de Cristo e nos fala de Ele ser louvado. Ele nos salva para a glória dEle. Ele nos elege para a glória dEle. Nós somos chamados pela vontade dEle. E o versículo 6 então vai trazer esta continuação. Para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Perceba então que a eleição não é motivo de vanglória, de você falar, eu sou eleito de Deus, como aqueles políticos que chegam lá, não, eu fui eleito pelo povo com tantos mil votos, com 1 milhão de votos, com 500 mil votos, aquele motivo de vanglória. Nós não temos motivo de vanglória, porque a nossa eleição não é meritória, nossa eleição é incondicional. Nossa eleição é baseada na graça de Deus, no amor de Deus. É baseada na misericórdia de Deus. O versículo 6 nos fala isso, que a eleição é para louvor da glória da sua graça. É para o louvor dEle, é para a glória dEle. A nossa eleição é para o Senhor, para a glória dEle. Mesmo que ela seja benéfica para mim, para a minha salvação, para eu estar com Cristo, para eu futuramente ter um corpo restaurado, estar na presença dEle para todo sempre, para glorificá-lo, mas tudo isso redunda na glória dEle. Tudo isso é para a glória do Senhor. Não está centralizado em você. Olha quantas coisas Deus fez por mim, como eu sou especial. Não, Ele fez isso porque Ele é especial, porque Ele é glorioso, porque Ele é maravilhoso.
Então, em último caso, ele fez para a glória dele. Ele amou você? Claro que ele amou você. A eleição foi um ato de amor, sim. Mas a eleição é, no fim de todas as coisas, para a glória dele. A predestinação tem um objetivo: glorificar a Deus, não glorificar a você. Deus é que é Senhor do universo, soberano. Ele que tem o controle absoluto de todas as coisas. Ele é quem conhece e quem controla todas as coisas. E o texto lá vai terminar, e nós vamos usar junto com as aplicações aqui no versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Algumas aplicações para nós. A eleição, ela reflete a soberania de Deus. Ele não apenas sabia quem ia crer, mas ele decretou os que seriam salvos. Algumas pessoas entendem que Deus previu o que ia acontecer lá no futuro. Deus olhou na linha da história e ele falou: o Adriano vai crer, o irmão Flaviano vai crer, o irmão Cristiano vai crer, e todas aquelas outras pessoas vão crer. Então Deus sabia quem ia crer. Deus não elegeu, ele apenas sabe. Como se Deus fosse uma pessoa que tem umas visões, né? Ele não controla nada, ele apenas sabe o que vai acontecer. Ele não controla o universo, ele não tem a soberania. Ele apenas sabia o que ia acontecer. Ele permitiu, na melhor das circunstâncias, ele permitiu que você cresça. Nesse caso, nós não entendemos desta forma. Nós entendemos que a eleição reflete a soberania de Deus e que ele não apenas sabia quem ia crer, mas ele decretou os que iam ser salvos, como o texto nos fala que desde antes da fundação do mundo ele nos elegeu. Esta é uma eleição soberana, não é uma eleição baseada no que ele sabia que ia acontecer. É como se eu chegasse lá na minha casa e falasse: olha, eu sei que eu vou chegar lá em casa e minha filha vai pegar os brinquedos e ela vai fazer a maior bagunça no quarto. Então eu sei que vai acontecer, mas é como se Deus fosse apenas isso. Ele sabe quem vai crer. Deus não fez apenas isso. Deus decretou o que ia acontecer. Deus determinou que seria dessa forma. Ele não é apenas um cigano, um visionário, uma pessoa que sabia ler a sorte, alguma coisa. Deus sabia e decretou para que acontecesse de acordo com a sua vontade. A eleição reflete a graça de Deus. Quero deixar muito claro isso. A eleição, ao contrário do que muitos dizem, ela revela sim a graça de Deus. Vamos falar: não, Deus então é arbitrário, Deus é isso, Deus é aquilo outro, Ele não é justo, Ele é justiça. Demonstra a sua graça. Porque pelos nossos próprios méritos ninguém seria salvo. Ninguém teria salvação alguma. Todos nós somos pecadores e não temos mérito algum para a salvação. E Deus foi gracioso para conosco. A eleição revela a sua graça. A eleição não anula a responsabilidade humana. Então se existem os eleitos, de qualquer forma os eleitos serão eleitos e eu não preciso, portanto, evangelizar, eu não preciso orar pela salvação de ninguém. Mentira. Nenhum calvinista sério vai falar alguma coisa assim. A Bíblia nos estimula uma vida de oração. O Senhor Jesus nos ensina a orar. A palavra de Deus fala que nós não sabemos como orar e o Senhor intercede por nós. O Espírito intercede por nós com juízo inexprimíveis. O apóstolo Paulo nos fala que nós devemos orar sem cessar. A Bíblia como um todo vai nos mostrar o povo de Deus orando. Daniel orando, uma vida de perseverança em oração. Se tudo está determinado, não precisamos. Deus usa a oração de forma soberana. Como Deus faz isso? Nós não sabemos exatamente como acontece. Nós sabemos só que Deus nos manda orar e que Ele responde às nossas orações.
que inclusive a oração ela pode ser uma forma de responder: olha, Senhor, eu quero orar pela salvação daquela pessoa. Você não sabe quem é eleito e quem não é eleito, então ore, porque Deus usa como instrumento a oração. Você deve orar, continue orando pela salvação dos incrédulos, pela salvação dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus vizinhos, colegas de escola, colegas de trabalho, pessoas as quais você encontra na rua e conversou apenas uma vez, num ponto de ônibus. Ora por aquela pessoa, entrega um panfleto para aquela pessoa e ora pela vida dela, para que o Senhor trabalhe no coração dela, que o Espírito Santo de Deus transforme o seu coração. Continue orando, continue evangelizando, falando: não vou evangelizar, já que já tem os eleitos. Você sabe quem são os eleitos? Não, né? E a Bíblia nos fala que Deus usa a pregação para a salvação. Romanos capítulo 10 vai falar isso. E como crerão se não há quem pregue? A palavra de Deus também nos fala que a fé vem pelo ouvir da palavra. Sendo assim, o evangelho, a pessoa vai crer quando ela ouvir a mensagem. Ela é eleita, ela vai crer de qualquer forma. Não, ela vai crer ouvindo a palavra. Não vai aqui: eu criei, nunca ouvi nada sobre isso, mas eu criei. Não, Deus vai usar a pregação da palavra de Deus. Continue pregando a palavra de Deus, continue orando pelos incrédulos. A eleição não quer dizer que eu não decidi nada, mas que essa decisão sua não é autônoma. Perceba que algumas pessoas vão te falar: não, mas você está falando que eu sou eleito, mas em algum momento eu decidi crer. Sim, você ouviu a mensagem no momento e falou: olha, eu entendi essa mensagem, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor. Acontece que naquele momento em que você creu no Senhor, houve uma atuação do Senhor, do Espírito Santo de Deus no seu coração, mudando o seu coração. O Espírito Santo de Deus te tirou da morte espiritual para a vida espiritual, para você compreender a mensagem, para que você então pudesse, assim sendo, compreender o Evangelho e falar: eu quero servir a Cristo, eu quero me prostrar aos pés de Cristo. Não havendo esta atuação do Espírito, você não creria em nada. Dessa forma, quando você creu, foi porque o Senhor atuou em você, não porque você sozinho compreendeu, mas porque a atuação de Cristo na sua vida, a atuação do Espírito Santo de Deus na sua vida, te convencendo, mudando o seu coração, e aí sim você conseguiu compreender e crer no Evangelho. A eleição nos mostra que é o Senhor quem age em nós para que um dia a gente pudesse crer. Você não creu sozinho, não é mérito seu. Foi o que o Senhor fez em você antes para você crer. A eleição não serve de argumento para não evangelizarmos, já falei aqui, mas pelo contrário, ela nos dá segurança de saber que Deus já escolheu os seus. Perceba que é o contrário, é o sistema contrário. Eu não vou evangelizar porque Deus já tem os eleitos. Não é verdade. Eu vou evangelizar porque Deus já tem os seus eleitos, e Ele vai usar a pregação, Ele vai usar o evangelismo para que os seus creiam. É o raciocínio contrário. Eu vou evangelizar porque certamente Deus tem os seus eleitos e em algum momento alguém vai crer. A eleição anda junto com a santificação. Perceba que o eleito deseja viver uma vida de santificação. Ele não quer viver de qualquer forma. A santificação é um sinal, é algo que vai nos mostrar quem nós realmente somos, como o povo de Deus, com seus frutos. A doutrina da eleição revela o Deus triuno como protagonista da história. É Deus quem é protagonista. É Ele quem é Senhor da história. É Ele quem define todas as coisas. Não somos nós. Nós vamos continuar na semana que vem.
Vamos entrar no texto de Romanos capítulo 9 e gostaria de encerrar agora com uma oração para abrir para perguntas dos irmãos. Nós podemos encerrar. Senhor Deus,